Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de biologia e hoje nós vamos encerrar o conteúdo sobre o reino plantar. Nós estávamos falando na outra PC sobre o grupo das briófitas e das pteridófitas e agora nós vamos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. Então, os primeiros grupos de plantas que começaram a colonizar o ambiente terrestre foram as briófitas, que são os musgos. Depois foram se especializando e tendo evolução e apareceu então o grupo das pteridófitas, que são o grupo das samambaias, das avencas, E aí nós temos também agora o grupo das gimnospermas, que é o terceiro grupo aí da escala evolutiva do reino plantar. São espécies de plantas aí que já têm um porte maior, Que elas são totalmente independentes da água para a reprodução, que as briófitas e as pteridófitas, elas dependiam ainda da água para se reproduzir e também para viver, porque são espécies de ambiente úmido ou ambiente aquático. E as gimnospermas, elas já são plantas de grande porte e que vivem totalmente independente da água no ambiente terrestre. E aí nós vamos utilizar hoje nosso livro e na página 82 começa falando sobre o grupo das gimnospermas. E nós temos aí algumas imagens de exemplares de gimnospermas, como os pinheiros do Paraná e suas estruturas reprodutoras, que no caso dos pinheiros nós temos os chamados estróbilos. E aí nós vamos ter uma espécie de planta que vai ter o órgão reprodutivo masculino e tem a espécie de planta que vai ter a parte feminina, tá? E aí nós vamos dar uma pequena lida aqui na introdução dessa unidade. Então, as gimnospermas foram as primeiras plantas produtoras de sementes. Então, antes nós não tínhamos, nas briófitas, nós não tínhamos sistema vascular, nem fruto, nem folha, nem raiz, nem semente. A partir das pteridófitas, nós começamos a ter um sistema vascular, então um sistema de transporte, de seiva de nutrientes. E a partir das gimnospermas aparece outra característica muito importante, que são as sementes. Então, além de elas serem vascularizadas, fazer o transporte de nutrientes por dois tipos de vasos condutores, que é o xilema e o floema, também elas vão ter uma característica nova, que é as sementes, que deu um salto evolutivo nesse grupo, porque possibilitou a perpetuação da espécie e também abranger novos ambientes, pela capacidade que essas sementes geraram nessa espécie de colonizar, tá? Então, as primeiras plantas produtoras de sementes são chamadas gimnospermas, datam de 360 milhões de anos atrás. Então, na época do seu surgimento, ocorreram mudanças climáticas muito bruscas na Terra. O clima tornou-se mais seco e frio, prejudicando as briófitas e as pteridófitas. Esse clima favoreceu o desenvolvimento de espécies de gimnospermas, plantas mais resistentes, que se tornaram o grupo vegetal dominante durante o período mesozoico. O surgimento das gimnospermas trouxe novidades evolutivas, que estão as sementes, e elas também têm outra característica, que são os grãos de pólen. A partir das gimnospermas, essas plantas começam a ser polinizadas, tá? E a gente tem os agentes polinizadores. E então nós temos essas sementes. Como que as gimnospermas se reproduzem? Na página 83, depois se vocês estiverem com o livro, vocês puderem observar, a gente vai ter o ciclo reprodutivo aí das gimnospermas. Então nós temos o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Então, as estruturas de sexos separados que nós temos no grupo das gimnospermas se chamam estróbilos. E aí a gente tem o feminino e a gente tem o masculino. O feminino ele vai ser o maior e o masculino é o menor. Então, a gente tem o estróbilo, que ele vai ter, então, o microsporo, e a gente tem o estróbilo masculino, tá? O estróbilo feminino também tem um megasporângio, que dentro vai ter o óvulo, que é o local onde vai ocorrer então a fecundação. Vai encontrar com o grão de pólen que vem do estróbilo masculino
e vai formar então uma nova semente e a partir daí vai formar uma nova planta. E aí a gente tem o ciclo reprodutivo da gimnosperma, tá? Bem simples. Tem as estruturas reprodutoras são chamadas de estróbilos. Então tem o megaestróbilo e o microestróbilo. Aí a gente tem o masculino e o feminino. O maior é o feminino e o menor é o masculino. O maior, que é o feminino, vai ter o óvulo e o menor vai ter o grão de pólen. A partir do grão de pólen em contato com o óvulo que a gente vai ter a formação da semente. Então a semente é o óvulo fecundado que se forma. Depois dessa semente, quando tiver o contato então com o solo e nas condições ideais de desenvolvimento, ela vai se desenvolver então uma nova planta e vai formar então uma nova gimnosperma. A gente tem imagem aqui de outro exemplar de gimnosperma, como a sequoia e o ginkgo biloba. Bom, como eu disse, as gimnospermas elas já realizam um processo muito importante que é o processo de polinização. O que é esse? É a transferência do grão de pólen, né, da estrutura do gametófito masculino para o óvulo, que é a estrutura do gametófito feminino. No caso das gimnospermas, o principal agente polinizador é o vento. Então, em outros tipos de plantas, nós temos agentes polinizadores, como por exemplo, como abelhas, como alguns tipos de aves, alguns tipos de besouros, outros insetos. No caso das gimnospermas, como elas não têm frutos que são atraentes, flores atraentes, como a gente vai ter no grupo das angiospermas, o agente polinizador principal, que vai levar então o pólen da estrutura masculina para a estrutura feminina, é o vento, tá? E aí, esse tipo de polinização a gente chama de anemofilia, que é essa atividade então de transferência de pólen para o óvulo através do vento. Então, esse é o grupo das gimnospermas, tá? É o grupo que já tem um grande porte, que apareceram as sementes e também o processo de polinização. Um exemplar desse grupo são os pinheiros. Bom, depois que surgiram então as gimnospermas, que são esse grupo aí de plantas já de grande porte, que não tem aquela dependência da água como as briófitas e pteridófitas têm, surgiu outro grupo, que são as angiospermas, que é o grupo de espécies de plantas mais biodiverso que a gente tem, que surgiram então novas estruturas nesse grupo, muito importantes para gerar essa tamanha biodiversidade. A gente tinha no primeiro grupo de plantas briófitas um sistema bem simples, que não tinha folha, caule, raiz, tinham estruturas primitivas, que é o rizóide, o caulóide, o filóide, mas não é a mesma coisa que folha, que raiz, que caule. Aí a gente passou para os pteridófitas, que já começaram a ter o sistema vascular, mas ainda de pequeno porte, plantas de pequeno porte, com dependência de água para reprodução. E aí nós vamos para as gimnospermas, que já alcançaram grandes portes, e aí um sistema vascular que permitiu esse crescimento. E com isso também veio a polinização, então é a transferência de grão de pólen da estrutura feminina para masculina, assim a fecundação e a formação de semente. Tá? E aí a gente tem a dispersão dessas sementes também, principalmente pelo vento, e a polinização também. Nas angiospermas surgiram outras estruturas, que além da semente e da polinização, apareceu a flor e o fruto. Então são outras estruturas que apareceram no grupo das angiospermas, que deram essa grande diversidade a esse grupo. Tá? Bom, a flor é a estrutura responsável pelo processo de reprodução da planta das angiospermas, tá? As gimnospermas a gente tem a transferência de pólen dos estróbilos e aí é formada então a semente e depois uma nova planta. Nas angiospermas a gente tem o processo reprodutivo que ocorre na flor e aí a flor ela tem várias estruturas, tá? A gente vai ter aqui nessa imagem, representação morfológica da flor. Nós vamos ter o pedúnculo, tá? Que é essa estrutura aqui. Nós vamos ter
as sépalas, que são essas folhinhas verdes que ficam abaixo da flor. E nós vamos ter as pétalas, que são essas folhas modificadas de coloração chamativas aqui. Nós vamos ter as estruturas, então, masculina e feminina, tá? A gente tem flores que são hermafroditas ou não. As flores hermafroditas são as flores que têm as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina. A gente pode ter flores também que só tem estrutura feminina e outra flor que só tem estrutura masculina, tá? Então, a gente, na flor que é hermafrodita, que tem as duas estruturas, a estrutura mais interna, que fica no meio, é chamado de carpelo. E as estruturas ao redor aqui, ó, onde vai ter o grão de pólen, a gente é chamado de estame, tá? É nesses estames que estão o grão de pólen. Então, nessas estruturas onde está o grão de pólen, é a estrutura masculina. E a gente também chama de androceu. E essa estrutura do meio aqui, ó, onde vai ter o óvulo, é a estrutura feminina e a gente chama também de gineceu. Aqui na página 93 a gente tem uma imagem mais detalhada, tá? Ó. Pedúnculo, as sépalas, o ovário aqui internamente. Aqui nós temos os estames, onde a gente vai ter o grão de pólen. Aqui nós temos uma abertura para onde o grão de pólen vai adentrar e haver então a fecundação. Essa aqui é a estrutura reprodutiva do grupo das angiospermas. Se tem flor, gente, depois disso vai formar o quê? O fruto. O fruto é formado a partir do óvulo fecundado, que é fecundado a partir da polinização. Então, a partir aqui, depois que houver a fecundação, vai ser formado um fruto. Todas as estruturas vão secar e vão cair e vai ser formado, então, o fruto, tá? Bom, o grupo das angiospermas, então, também é feito fecundação pela polinização. E aí nós temos vários tipos de agentes polinizadores, tá? Que fazem, então, essa transferência de pólen da estrutura masculina para a estrutura feminina. E aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, flores polinizadas por besouros, plantas polinizadas por morcegos, flores polinizadas por beija-flor, tá? E todas essas plantas que são polinizadas por algum tipo de animal, esse tipo de dispersão é chamado de polinização é chamada de zoofilia. Então, é polinização por algum tipo de animal. Bom, as angiospermas, elas são classificadas, como elas são um grupo muito diverso, elas ainda são classificadas em dois tipos de grupo, em monocotiledôneas ou eudicotiledôneas, tá? E aí nós temos várias diferenças entre esses grupos, entre as monos e as eudicotiledôneas, desde raiz, os tipos de nervura, ao tipo de grão de pólen, a flor também é diferente, o embrião e o tecido vascular do caule, também totalmente diferente em ambas esses dois grupos de plantas de angiospermas, tanto as monocotiledôneas quanto as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas tem um cotilédon e as dicotiledôneas, 2 cotilédons. E aí a gente tem aqui as diferenças entre esses dois tipos de grupos. Bom, ao começar pela raiz, nas monocotiledôneas, as raízes vão ser fasciculadas, que são aquelas raízes assim como se fosse uma cabeleira, elas não têm uma única direção, elas estão espalhadas por várias direções. As folhas têm nervuras em um único sentido. O grão de pólen tem apenas uma abertura. Os órgãos florais, geralmente em número múltiplo de 3 flores, ou também chamados de trímeras. O embrião, então, tem um cotilédon, e essa estrutura aqui, ó, na semente, que é chamada de cotilédon. E a gente tem o tecido vascular. Nas monocotiledôneas são formados por vários feixes, diferente das eucotiledôneas. Ó, o tecido vascular é formado por menos feixes. Os cotilédones, sim, tem 2 cotilédones na semente. O tipo de flor, geralmente em número múltiplo de 4 ou 5, então o número de pétalas, olha. A abertura do grão de pólen também tem 3 aberturas, é diferente aqui, ó, por exemplo, da monocotiledona.
O número de nervuras, as nervuras são ramificadas e o tipo de raiz é uma raiz pivotante. A raiz pivotante é aquela raiz que tem uma estrutura principal maior e dela partem outras raízes menores, bem diferente da raiz fasciculada, que não tem uma única direção. Bom, as angiospermas, elas são um grupo mais diverso e também é um grupo mais complexo em estrutura. E aí as estruturas da planta nós chamamos de órgãos vegetativos. E aí nós temos raiz, caule, as folhas, tá? E cada tipo de órgão vegetativo também tem suas características. Então nós temos a raiz, que ela a sua função é a absorção de nutrientes e também fixação e suporte. E nós temos os tipos de raiz, como eu falei, tem a raiz pivotante, a raiz fasciculada. A raiz pivotante ela tem uma nervura principal e a raiz fasciculada ela é como se fosse uma cabeleira mesmo, ela não tem uma raiz principal e dela surgem outras. E nós temos tipos de raízes subterrâneas, aquáticas ou aéreas. Subterrâneas nós temos as chamadas raízes tuberosas, como por exemplo a batata doce. Nós temos as raízes aquáticas, nós temos raízes aéreas, geralmente em ambientes alagados, surgem essas raízes para fazer o processo de trocas gasosas ser mais fácil, tá? E a gente tem também alguns tipos de plantas chamadas plantas parasitas, que são aquelas plantas que se aproveitam de outra para ali estar sugando seus nutrientes. Nós temos as plantas epífitas, que são diferentes das plantas parasitas. As plantas parasitas, elas estão fixas em outra planta e estão absorvendo os nutrientes dessa outra planta. As plantas epífitas, elas estão apenas ali utilizando a outra planta como suporte, mas elas não fazem mal para essa outra planta. Como exemplo, a gente tem as orquídeas, que são plantas epífitas. Outro órgão vegetativo é o caule. O caule ele tem duas funções básicas, suporte e condução de seiva. E aí a gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é a do xilema, que é o transporte dos nutrientes, água, sais minerais que a raiz absorve e leva para toda a planta. Ocorre o processo de fotossíntese e volta a outro tipo de seiva, que é o floema, que é a seiva elaborada, que volta então a nutrir o restante da planta. No caule a gente também tem outras estruturas que são chamadas de gemas, e essas gemas são responsáveis pelo crescimento ali de ramos e novas folhas, tá? Aí nós temos tipos de caule também, nós temos os caules subterrâneos, que a gente pode chamar de bulbo ou rizoma, ou também tubérculo. E nós temos também caules aquáticos e também temos caules aéreos, caules rastejantes. A gente tem um tipo de caule rastejante, a abobrinha, tá? A gente também tem caules eretos e aí tem vários tipos de caules eretos. Tem o tipo como, que é o tipo de caule do bambu. A gente tem o tipo estipe, que é o tipo de caule que a gente tem em palmeiras. Aí a gente tem o tronco, que são nas árvores, mesmo essas árvores que dá madeira. E a gente tem o tipo haste, que é um pouco rígido e tem pequeno calibre. Tá? Por exemplo, a da couve, o caule da couve é do tipo haste. Bom, nós temos também outros órgãos vegetativos que são as folhas, tá? E aí nós temos vários tipos de folhas, né? Dependendo da região, essas folhas vão ser maiores ou menores, depende da posição que ela está. Folhas que estão mais acima da copa são folhas que geralmente são as folhas que têm um verde mais claro do que as folhas que estão mais dentro da copa da árvore. Porque a principal função das folhas é realizar o processo de fotossíntese, além de trocas gasosas, tá? E essa realização da fotossíntese ela só ocorre por causa de pigmentos que a planta tem, que é o pigmento da clorofila, que com a absorção de energia solar e outros nutrientes e água, né, sais minerais, faz o processo então de nutrição da planta, que é por meio desse processo de fotossíntese. Nós temos outras estruturas que servem, são estruturas adaptativas de plantas angiospermas, como por exemplo os estômatos, que são estruturas que a gente tem na folha, que se abre ou fecha para controlar
perda de água e também controle gasoso. Nós temos as chamadas lenticelas, que também fazem esse processo de transferência gasosa, tricomas, acúlios. Acúlios são essas estruturas como espinhos que também servem para a proteção da planta. E nós temos a semente, que é o óvulo, então, fecundado, tá? Aí nós temos as estruturas da semente, aqui, das eudicotiledôneas e monocotiledôneas. A semente é formada, então, por tegumento, o embrião e o cotilélio. Lembrando, então, que a semente é o óvulo fecundado. E nós temos, então, a dispersão por semente. Depois que a semente, o óvulo é fecundado e forma-se essa semente, para ela germinar, ela também precisa ser dispersa. Ela pode ser dispersa pelo vento, ela pode ser dispersa por animais, tá? E tem várias maneiras. Ou também pela água. A água também é um meio de dispersão de sementes. E o tipo de dispersão que é feito pela água é chamado de hidrocoria. Bom, depois que nós temos a formação da flor, temos a fecundação pelo meio de polinização e a formação da semente, nós temos então a formação do fruto, né? E nós temos também vários tipos de fruto. O fruto então é desenvolvido a partir do ovário fecundado, e nós temos vários tipos de fruto: frutos secos, frutos carnosos, frutos múltiplos, frutos com várias sementes, frutos com um só tipo de semente, tá? Nós temos aqui na imagem, ó, vários tipos de fruto. Nós temos os pseudofrutos, que são frutos que não se originam do óvulo, do ovário fecundado, mas sim de outra parte da planta, tá? Nós temos os frutos secos aqui, como por exemplo o fruto da cápsula do jequitibá, é um fruto de forma de cápsula, e é também um tipo de fruto seco. Nós temos o fruto tipo baga, igual da uva, tipo dupra, igual o pêssego, o fruto do tipo aquênio, de girassol, e assim nós temos então vários tipos de frutos, ok? Então é assim, gente, ó, o grupo dos reino plantar é dividido em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O maior grupo, o grupo mais diverso, que apresenta todas as características, desde sistema vascular, polinização, semente, flor e fruto, são as angiospermas. E a estrutura reprodutora das angiospermas é a flor, ok? E nós vamos ficando por aqui, então, finalizando esse conteúdo do reino plantar.